Quem deve ser o candidato a vice de Flávio Bolsonaro? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Nós colocamos aqui 4 candidatos, daqueles que a mídia fala bastante, que você já está bem acostumado, e aí a gente vai discutir aqui na tela em dados. Eu sou Carlos Stefan, estrategista político de campanhas e arquiteto de narrativas. Vamos direto para o mapa. Olha só, o mapa de 2022, Lula 50,90% e Bolsonaro 49,10%. Isso é um empate técnico, a gente sabe que não foi bem assim, mas vamos deixar para lá, vamos fingir que a gente acredita. Nesse mapinha aqui, a gente tem todas essas regiões que estão aqui fazendo uma amostragem entre estados e municípios. Então, vermelho, o PT e azul de Bolsonaro. A gente vai discutir um dos primeiros candidatos a vice que tem sido veiculado nos bastidores políticos, né? E esse primeiro candidato é o Zema. Zema é o primeiro candidato a ser veiculado. Eu fiz um vídeo, tá no card aqui em cima, sobre uma costura que Kassab estaria fazendo para tentar levar Zema a postular o cargo de vice de Flávio Bolsonaro. Muita gente discorda, acha que Zema é um candidato novo, que não tem tempo de televisão, mas estamos falando de Minas Gerais. E olha só, quando a gente olha aqui, o Zema teve 6 milhões de votos. Ele ganhou de Calil, candidato apoiado pelo Lula, que teve aí quase 4 milhões de votos. Foi uma reeleição dura para Zema. Haja visto que também Zema sofreu os mesmos problemas que Bolsonaro estava sofrendo naquele momento, principalmente com relação ao TSE, de muitas coisas que foram evitadas ser veicular em muitos processos, normal, costumeiro, nas campanhas, mas Zema teve muitos problemas sobre isso. E se a gente analisar aqui, a votação de Zema foi uma votação apertada, no entanto, Zema conseguiu garantir. Por quê? Porque Calil era prefeito de BH. Então, é como se fosse São Paulo. Muita mídia, muito espaço e apoiado pelo Lula, pela força do Lula. O segundo candidato é o Ratinho Júnior, do PSD, que foi eleito no primeiro turno. Teve aí foi bem expressivo a votação dele. Ganhou de Requião, que já foi muitas coisas, já foi senador, enfim, foi tudo. Só não foi presidente da República. E Carlos Massa Ratinho Júnior venceu com quase 70% de votos contra Requião com apenas 26,23% dos votos. Esmagador. Vamos para o terceiro candidato e aí a gente vai começar a trabalhar qual é a diferença de cada um deles. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Venceu o candidato do Bolsonaro, PL. Ficou ali no meio termo, nem para cá, nem para lá, mas a gente sabe que Eduardo Leite não é um cara confiável. É do PSDB, do partido do João Dória, e o discurso dele não é pró-Bolsonaro. Mas ele venceu com 57% dos votos no segundo turno contra 42,88% de Onyx Lorenzoni, que errou muito na campanha, poderia ter levado. Teve muita força ali, muita ajuda do Bolsonaro. E nós não poderíamos esquecer do estado com o colégio eleitoral maior do Brasil, que é o estado de São Paulo, que tivemos o Tarcísio de Freitas, pelo Republicanos, eleito com 55% dos votos contra Fernando Haddad. Coloquei aqui no quadro esses 4 candidatos: Zema, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Tarcísio. Vamos tentar desmiuçar um pouquinho de cada um deles? Bom, eu falei que... Vamos começar pelo Tarcísio. Maior colégio eleitoral. Ele seria aí o vice perfeito. No entanto, ele tem uma reeleição muito encaminhada. Ou seja, vai ser difícil alguém votar no Lula com um governador com um índice de aprovação tão alto como Ratinho Júnior. E a fatura deve ser ali levada até no primeiro turno, dependendo do candidato que o governo federal indicar, que Lula indicar. Não acho grandes problemas. A maioria tende a votar no Flávio Bolsonaro. E com a força de Tarcísio, garoto propaganda em São Paulo, acho que é um desperdício de energia e arriscado até levá-lo para uma campanha presidencial
e, de repente, deixar ali como seu sucessor, não sei, um candidato que talvez não tenha a mesma força e o mesmo apoio de Bolsonaro. Então, a gente tenta meio que descartar ali Tarcísio. Quando a gente fala de Zema, o primeiro problema que as pessoas reclamam é o Partido Novo. Compreensível isso, o Novo não tem tempo de televisão. No entanto, Zema está numa região estratégica extremamente importante, que é o estado de Minas Gerais. Faz divisa com o Nordeste, faz divisa com a Bahia, né? E essa região foi uma região preponderante para o tamanho de votação que Lula teve. Se a gente tirar aqui, ó, no mapa aqui, ó, de Minas Gerais, segundo turno, o Lula venceu o segundo turno. Com Zema, vice-candidato a presidente de Flávio Bolsonaro, eu acho que isso daqui ia ser revertido de uma maneira aí, vamos colocar aí minimamente uns 10% aí para Flávio Bolsonaro. Não vejo menos do que isso, eu estou sendo bem coerente com isso. Então, a força de Zema é porque ele é um nome conhecido dentro dessa região. E a gente sabe quem está decidindo as eleições presidenciais é o Norte e o Nordeste. Então, Minas Gerais é um meio termo disso, porque nós não temos um candidato forte no Norte ou no Nordeste que poderia ser uma alavanca para a gente poder vencer o PT no Nordeste ou no Norte do país. E aí a gente vai para o estado do Rio Grande do Sul, que tinha lá o Eduardo Leite, do partido do João Dória, do PSDB, que está sempre em cima do muro, que fica fazendo discurso não, dos extremos, dos extremos, dos extremos. E a gente vê ali que o Lula perdeu, mas o Sul, que é porque é o sul do país, historicamente o PT tem boas votações no Rio Grande do Sul, no entanto, olha só, 43%. Um jogo perigoso. Eduardo Leite, cara que não é confiável, e Bolsonaro vai vencer no Rio Grande do Sul, sem ou com o Eduardo Leite. Então, a tendência é Flávio Bolsonaro vencer no Sul com ou sem apoio de Eduardo Leite. E é um candidato que tem uma trajetória muito complicada, de muita crítica contra Bolsonaro, de muita crítica à direita. Então, não vejo um candidato bom na minha avaliação. E nós temos aqui o estado do Paraná de Ratinho Júnior, praticamente um WO, 62%. Mas aí, no estado do Paraná, é brincadeira, né? Qualquer ninguém pensa que o Lula vai vencer no estado do Paraná. É impossível. Impossível. E hoje, acho que hoje vai ser maior, vai aumentar esse número aí. Flávio vai ter muito mais do que 62%. Flávio é um candidato ponderado, um candidato equilibrado, um candidato que não vai também desferir palavrões, vai ser um comedido e sabe falar com os outros ângulos de política e extremos. Então, ele sabe levar isso numa boa, tem um bom preparo na oratória. Não vejo o Ratinho Júnior, dentro da sua trajetória, um candidato que poderia trazer aí uma diferença para fazer a compensação dos votos do Nordeste, do Norte, principalmente ali no Triângulo Mineiro. Flávio Bolsonaro tem aí essa difícil tarefa. Talvez tenham outros candidatos, é claro, mas tem essa difícil tarefa dentro do que está sendo veiculado desses candidatos. Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Zema e Tarcísio. Tarcísio vai ficar lá. Zema é um problemaço porque muita gente não quer o Zema. Mas Zema, dentro de todos esses, olha, Ratinho, Eduardo Leite, tirando o Tarcísio, tem um comportamento mais pró-Bolsonaro e dentro de uma região estratégica com muito mais importância por aquilo que Flávio vai precisar ter, que é penetrar no estado do Nordeste e do Norte do país. Então, a conta é simples. Aí você vai falar, não, mas ele não tem tempo de televisão. Tudo bem, ele não tem tempo de televisão. Mas o PL vai fazer uma coligação grande. Ele vai fazer uma coligação com outros partidos e o PL tem um bom tempo de televisão. E, independente de ser novo ou não, o PT vai ter um maior tempo de televisão. Com certeza. Vai lá comprar os partidos para fazer o tempo de televisão.
E a gente sabe que o Lula na TV é aquela maquiagem toda, ou seja, vai sobrar o debate internet. Então o Zema, ele é um player bom para esses players que nós estamos analisando aqui. Podem surgir outros players, até outsiders, que de repente seja aí uma revolução dentro disso. E aí teria que acomodar também Zema, porque Zema já está terminando o segundo mandato. O que ele vai fazer da vida? Né? O que vai fazer da vida Ratinho? O que vai fazer da vida Eduardo Leite? Já Tarcísio não, está indo para o segundo mandato. Então, Eduardo Leite sai senador ou pendura a chuteira? Ratinho, da mesma coisa. E Zema também. Minha opinião, simples, sincero. Para esses, Zema é o melhor nome. É o melhor nome. Inclusive, é o candidato que tem uma linha de oratória, de retórica, muito mais próxima à linha do Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Vai falar bem contra a esquerda. Eduardo Leite não vai falar com propriedade contra a esquerda. Só pra assim, mas tem que ser um cara ponderado. Flávio é ponderado, bicho. Tarcísio tá fora do jogo. Sobra Ratinho. Ratinho é pouco conhecido. Estado do Paraná no piloto automático, anda bem. Nunca foi governado pelo estado do PT, então não vai ter diferença. Foi isso que eu falei nos outros vídeos. Então eu acho que para o dia de hoje, 26 de 12 de 2025, Zema é um candidato que pode ser considerado como um bom candidato. Mas eu quero ouvir de você, o que você acha? Depois de todos esses argumentos que eu coloquei, o que você acha? Vamos falar desses candidatos, vamos falar sobre outras possibilidades. A gente deixa isso para um outro vídeo, você pode até contribuir indicando outros candidatos para a gente fazer um vídeo sobre isso. Mas sobre esses candidatos, o que você acha? Eu quero ler o seu comentário, vou responder cada um deles. E é isso. Agradeço demais aí a sua audiência até aqui. De novo, não esqueça de curtir e de seguir aqui o canal para você receber mais conteúdos como esse e a gente discutir para um Brasil melhor, né? Um Brasil sem o PT.